Medo de não poder fazer tudo que a gente dá o dia inteiro, de gritar, de brigar, de desistir, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e da vontade de reagir, de continuar. Da vontade de ficar mais forte, da vontade de falar: ei, eu tô aqui, sou eu não sou uma doença. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Faça exames preventivos, mantenha uma alimentação saudável e pratique atividades físicas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora 11 horas e 45 minutos. Bom dia. Está começando o ESB Notícias, primeira edição. Confira na tela os destaques desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Alunos denunciam professor por supostos casos de assédio sexual em escola de Vitória da Conquista. No bairro Henriqueta Prates, prefeitura instala piso tátil no meio da rua. Prepare a sua fantasia de carnaval com ESB Notícias. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Alunos do Colégio Navarro de Brito, aqui de Vitória da Conquista, acusam um professor de assédio sexual. As denúncias ganharam força nos últimos dias e repercutiram no Twitter. O caso aconteceu no Centro Integrado Navarro de Brito. A escola estadual fica no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. De acordo com essa vítima, que preferiu não ser identificada, o professor de Biologia e Química do ensino médio falou palavras de cunho sexual. Isso ocorreu mais ou menos 5 anos atrás. Estávamos numa aula de biologia, se não me engano. E como eu fui diagnosticada com TAG, às vezes eu faço movimento repetitivo para eu me concentrar, para eu me acalmar, enfim. E nisso eu estava balançando na cadeira e o professor soltou alguma coisa de cunho sexual. No primeiro instante eu não tinha percebido que era para mim, até que alguém virou e falou assim: olha, você percebeu que é para você? E aí, quando eu me toquei, eu saí da sala e fui pro banheiro, porque eu estava chocada, né? Quando o caso aconteceu em 2015, a estudante ainda era menor de idade. Ao concluir os estudos e sair da escola, ela resolveu expor o caso nas redes sociais, com a ajuda de um amigo, que na época presenciou o caso. E, para a surpresa deles, outras estudantes relataram situações parecidas sobre o comportamento do professor. Só apareceram outras meninas e, a gente ficou assustado mesmo com o número. De meninas mesmo que falaram desse mesmo professor que assediava as outras, porque até então a gente achava que tinha acontecido na nossa época e que tinha sido com as pessoas que a gente conhecia, mas a gente viu que era desde 2015 mesmo e até hoje, sabe? A vítima procurou ajuda para denunciar o suposto agressor e, junto com outras estudantes, registrou queixa na delegacia. Melhor ter feito essa denúncia agora, porque a gente consegue juntar até mais casos de pessoas que já saíram e não tem tanto medo de denunciar essas atitudes, esse comportamento do professor. O caso está sendo acompanhado pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A Clínica de Direitos Humanos da UESB, ela foi chamada, a trabalhar. Nós escutamos algumas pessoas, que se apresentam como vítimas de assédio sexual. E o que nós fizemos foi pedir apuração. Então, encaminhamos essa vítima para a delegacia e também ainda essa semana estamos fazendo uma representação junto à DIREC para que os fatos eles sejam apurados, porque são fatos graves, e envolvem pessoas que são menores, são adolescentes. É muito importante a vítima denunciar. De acordo com o Código Penal brasileiro, assédio sexual é crime e a pena para quem comete é a detenção, que varia entre 1 e 2 anos. E a característica do assédio é que o assediador ele constrange a vítima com a finalidade de obter, vou colocar aqui entre aspas, favores ou vantagens sexuais. Então, não é necessário para que o crime ocorra que esses favores ou essas vantagens elas ocorram. Basta que haja o constrangimento com essa finalidade.
E outra característica também é que há uma relação entre assediador e assediado. E o STJ, o ano passado, deu uma importante decisão dizendo que pode sim ocorrer assédio entre docente e discente, que essa relação, né, pode configurar, se tiver as características que a gente falou, o crime de assédio sexual. Após tomar Olha só, o Núcleo Territorial de Educação de Vitória da Conquista informa que até o momento não recebeu nenhuma denúncia formal sobre o assunto e que tomou conhecimento dos casos pelas redes sociais e pela imprensa. Havendo denúncia, o caso é encaminhado para a Corregedoria da Educação para as devidas providências. E olha só, ontem nós exibimos aqui o caso do menino Pedro, ele que está há 1 ano e 5 meses aguardando uma vaga na UTI pediátrica para realizar uma cirurgia. Você está revendo aí algumas imagens que foram exibidas ontem. E ontem, logo após a exibição da reportagem, a Secretaria de Saúde do Estado enviou nota aqui para a Rádio e TV UESB, informando o seguinte: infelizmente, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, não se tem como precisar a disponibilidade de vaga para o menino Pedro. Isso há 1 ano e 5 meses. Há 1 ano e 5 meses, então, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia não tem como precisar a existência de vaga aí para o garoto. No bairro Henriqueta Prates, asfalto, ok. Piso tátil, que é uma maneira de orientar os deficientes visuais em local com grande fluxo de pessoas, dando a elas autonomia e trazendo segurança, não está ok não. Foi instalado pela prefeitura, imagina onde? No meio da rua. Ao caminhar por locais públicos, você já deve ter notado no chão algumas estruturas fixadas que juntas formam uma espécie de caminho destacado. Elas têm cor contrastante com o chão e formatos específicos em alto relevo. É o chamado piso tátil, fundamental no dia a dia de muita gente que não enxerga. Mas o que tem chamado a atenção dos moradores do bairro Henriqueta Prates, na zona oeste de Vitória da Conquista, é esse piso tátil no meio de uma rua. De acordo com a população, a Rua A foi pavimentada recentemente. Na realidade, eles não explicaram para a gente para que seria esse piso no meio. Com o tempo, a gente começou a saber que seria para passar deficientes. Mas como faz um piso no meio da estrada para passar pessoas deficientes, sendo que tem movimentação de carro? Outra que a rua é muito estreita e cabe um carro só nessa rua, praticamente. Os carros estão passando por cima do passeio, quando é 2, passam um por cima do passeio e o outro escora. Imagina quando uma pessoa deficiente quiser passar pelo meio da estrada. O piso tátil é feito de uma forma padronizada que permite à pessoa que tem alguma deficiência visual se orientar nos mais diversos espaços e assim se locomover sozinha, com autonomia e segurança. De acordo com essa professora de locomoção e mobilidade da Associação Conquistense de Integração do Deficiente, é importante que o piso tátil seja instalado com cuidado e nos locais recomendados. É ideal que o piso tátil seja colocado em um local em que facilite o deslocamento da pessoa com deficiência visual. Então, sem saliências, um local em que facilite o contraste do piso. Então, a pessoa com deficiência visual, ele vai utilizar a bengala e vai rastrear esse piso. É ideal que coloquem em locais públicos e em locais privados também, como próximos a rampas, próximos a elevadores, a escadas e nas calçadas de uma forma em geral, para estar fazendo com que a pessoa com deficiência visual tenha um deslocamento com segurança. A professora ressalta também que a Vitória da Conquista ainda não está no cenário ideal para que as pessoas com deficiência visual andem com mais autonomia e segurança pela cidade. Ainda tem muito que ser feito, porque tem muito piso tátil em calçadas em que o piso acaba em frente a um poste. Tem locais também que o piso está colocado de forma correta e o pessoal vem como ambulante, se instalam, né, no local e atrapalham o deslocamento. E muitas calçadas ainda sem o piso tátil, calçadas muito estreitas, calçadas que não estão pavimentadas, né, da forma correta. Então, ainda não receberam o piso e isso atrapalha muito essa mobilidade com independência. Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para obter uma resposta sobre esse caso, como manda a cartilha do bom jornalismo. Mas, mais uma vez, a Prefeitura
não nos respondeu. Todos os anos o governo federal paga um abono para os trabalhadores brasileiros através do PIS/PASEP, programas pelos quais as empresas e órgãos públicos depositam contribuições em um fundo ligado aos seus empregados. Será que você tem o direito a receber esse benefício? O estudante de jornalismo Gabriel Pires é quem vai responder para você essa pergunta. Desde o dia 13 de fevereiro, os brasileiros que trabalharam pelo menos um mês em 2018 e fazem aniversário nos meses de março e abril já estão recebendo o abono salarial PIS. Quem tem direito a sacar o PIS é quem está inscrito no cadastro do PIS há mais de 5 anos, em 2018, e que trabalhou por 30 dias no ano de 2018, um trabalho formal, e que recebeu renda de até 2 salários mínimos. Só aqui na região sudoeste serão 17 mil beneficiados com saque do PIS, o que vai inserir na economia 13 milhões de reais. Se você quer saber se tem direito, acesse os canais oficiais da Caixa. Esse valor pode ser visto no site da Caixa, caixa.gov.br/PIS, no aplicativo Caixa Trabalhador ou no 0800 726 0207. Mas se você trabalhou de carteira assinada em 2018 e não foi beneficiado até agora, não se preocupe. Os trabalhadores podem sacar nos terminais de autoatendimento com o cartão do cidadão, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. As regras para o PASEP são as mesmas. A diferença é que o PASEP é para os servidores públicos e o servidor ele pode receber o benefício no Banco do Brasil. Chegou a hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para Conquista e outras cidades da região. Céu nublado hoje em Vitória da Conquista, há possibilidade de chuva. As temperaturas na capital do Sudoeste variam entre 19 e 30 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Pode chover hoje em Contendas do Sincorá. As temperaturas na cidade variam entre 24 e 35 graus. Céu nublado com possibilidade de chuva hoje em Maitinga. A cidade registra a temperatura mínima de 21 e a máxima de 27 graus. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Rio de Contas. A mínima hoje na cidade será de 18 e a máxima de 30 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 57 minutos. No próximo bloco tem entrevista aqui no UESB Notícias, primeira edição. Fique com a gente. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Não, coloca ele na linha aí, por favor. Coloca ele na... Por que você tá chorando, rapaz? Por que você tá chorando? Me diga. Amigo, por favor, para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu tô te educando é pra ser homem, pra ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. A preocupação é para todo ano, mas é no carnaval que os números de casos das infecções sexualmente transmissíveis aumentam. E para falar sobre elas, nós estamos recebendo a ginecologista, a doutora Ednei Matos. Doutora, boa tarde, bem-vinda novamente à TV UESB. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, vamos ressaltar novamente aí. Qual é a melhor forma de se proteger contra as ISTs? Bom, a melhor forma é aquela tradicional, o uso da camisinha feminina e masculina. Sabendo que ela não é 100%, mas a melhor forma ainda é essa, que é antiga, desde o tempo romano. Doutora, se tiver algum problema com a camisinha, o que deve ser feito? Olha, se você furou uma camisinha, qualquer coisa, ou saiu, ou uso inadequado, que você tome, a mulher, no caso, a pílula de dia seguinte, e que algumas orientações, que às vezes acontece muito no carnaval, você não sabe quem é aquele parceiro, que procure um serviço de assistência do município em que ela esteja, para que tome algumas medicações de prevenção, principalmente em relação à AIDS e algumas outras doenças que você pode ser um transmissor, ter uma infecção sexualmente transmissível, um dos parceiros, não ter a doença e pode transmitir. Então, você tem como fazer essa prevenção com o uso das medicações. Vamos falar aí sobre as principais ISTs, doutora? Quais são elas? Pois é, as principais, a maior preocupação atual ainda continua sendo o HIV. Mas tem uma preocupação atual para a gente, é o caso da sífilis, que voltou e o número está muito grande, tem assustado a sociedade, porque não é só em adolescentes, está em jovens e pacientes idosos também. Então, a gente tem aquele problema, a gente acha, não, é só o adolescente que não está usando camisinha, mas também o paciente mais velho, ele também não está e está se infectando com essas doenças. Algumas, a preocupação da sífilis mesmo, porque a gente estava quase erradicando. E aí tem toda uma consequência se você não diagnostica a tempo para aquele indivíduo, para a mulher, para a criança, e consequências até cerebrais e cardíacas a longo prazo se não for diagnosticada e tratada a tempo. Entendi. Olha só, o governo federal lançou recentemente, e aí essa campanha vai estar circulando durante o carnaval, a campanha da abstinência. Quero saber da doutora se esse método é um método mais eficaz. Teoricamente né? Se você não faz nada, você não vai pegar. Mas você fala abstinência sexual, mas também o beijo você pode pegar algumas infecções. O herpes você pode pegar. A hepatite, tem alguns tipos que você pode pegar. Então, tem pessoas que saem beijando todo mundo. Então, você tem que ter cuidado. A questão dos usuários de drogas, principalmente injetáveis. Então, a questão da droga e do álcool, a folia, as pessoas perdem aquela noção de perigo. E acha que não, uma vez só, que ali é festa, que não vai acontecer nada, né? Então, abstinência em relação a isso aí, mas você tem outras coisas. Então, mas isso não vai acontecer, a gente sabe que não. Então, o correto é isso. Previna, tenha cuidado. Já que você vai ter uma relação com um parceiro que você não conhece, use todas as medidas de proteção. Se quebrou alguma barreira daquele momento, se você não usou o preservativo corretamente, como deve ser, do início até o final da relação, procure um serviço para fazer os testes, para fazer os tratamentos profiláticos que eles existem. Carnaval e sexo tem que ser com segurança. Carnaval e sexo tem que ser com segurança e cuidado com a bebida e com as drogas. Então, dá para você curtir seguro, se proteger e depois não voltar com nenhuma doença e se arrepender, uma coisa que vai lhe marcar o resto da vida. Doutora, obrigado. Obrigada também e bom carnaval a todos. No próximo bloco tem mais informação e conteúdo para você. Fique com a gente. Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Money, 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 money.
in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But your hand don't you that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now together, work about it makes the world go round. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Meio-dia e 6 minutos, estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição, ao vivo, direto dos estúdios do Sistema UESB de Rádio e TV. O atacante Jean, da base do SCPP Vitória da Conquista, está sendo transferido de forma definitiva e em parceria com a Audax de São Paulo. Jean Souza de Almeida, de 17 anos, é natural de Itambé. A repórter Cris Santana entrevistou o presidente do clube, Edelane Amorim, para falar sobre essa transferência. Pois é, estamos aqui no estádio Edivaldo Flores, nessa tarde. Hoje o Vitória da Conquista veio treinar para tentar aí conseguir um resultado positivo no Campeonato Baiano. Até agora não conseguiu vencer, inclusive muitas reclamações com a arbitragem no torneio até o momento. O presidente esteve recentemente na TV UESB para falar a respeito da arbitragem e nós vamos voltar a conversar com ele, mas também falar a respeito de outros assuntos referentes ao Vitória da Conquista. Presidente, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite, falar mais uma vez com a TV UESB. Mais uma avaliação rápida do torneio até o momento. O Vitória da Conquista tem 1% de chance de classificação. Explica pra gente sobre isso. Boa tarde, um prazer novamente estar falando com vocês. Matematicamente, nos resta essa possibilidade de 1% e nós temos que transformar esse 1% em 1000%. Já tivemos uma reunião hoje pela manhã com a comissão técnica, mesmo sabendo desses números que são contra a nossa expectativa, que no início nós tínhamos uma outra expectativa, já está aí dentro do G4, fizemos 3 partidas em casa, não conseguimos vencer, 2 jogos fora de Conquista também não conseguimos vencer, mas ainda resta esse fio de esperança se nós vencermos essas 4 partidas, se a arbitragem inclusive deixar, porque os gols que nós estamos fazendo legais estão sendo anulados e os gols que estão sendo irregulares contra a gente estão sendo validados. Então essa conta não está batendo, é um campeonato muito rápido, de 9 jogos apenas, e em 5 partidas você tem um prejuízo e uma influência externa de arbitragem em 4, então fica muito difícil você se recuperar dentro da competição. Mas ainda nos restam esses 4 jogos, se nós vencermos, temos ainda chance de classificar, e é em cima dessa possibilidade que a gente vai concluir o campeonato. Presidente, a gente aproveita também para falar de outros assuntos relacionados ao clube, por exemplo, a transferência dos jogadores da base para outros times brasileiros. Recentemente o Jean foi transferido para o Audax de São Paulo. Como é que o senhor avalia essa parceria entre o Vitória da Conquista e outros clubes brasileiros? Importante para divulgar o nosso trabalho, nós temos um trabalho de base muito forte aqui com o Nilson e com o Lima, seguidamente disputando aí Copa São Paulo, Copa Nordeste. É um trabalho que vem dando muitos frutos, não só revelando jogadores para outros centros, como também fazendo com que eles atuem na equipe principal do Vitória da Conquista. Na semana passada foram 3 jogadores para o Avaí, o Juninho, o Breno e o Ayrton Maradona.
E agora no domingo viajou o Jean para o ADAC de São Paulo, que são equipes maiores que vão dar para eles uma estrutura melhor de trabalho, para que possam aparecer, desempenhar melhor o seu futebol. E se amanhã ou depois essa situação se concretizar, o clube acaba tendo seu retorno financeiro também. Mas por enquanto é só uma parceria com esses clubes maiores para que eles possam, por lá, se desenvolver e terão mais competições a nível nacional. E com isso, com essa repetição de competições, eles vão amadurecendo e se fizerem um bom trabalho, amanhã ou depois o clube passa a ter um retorno financeiro também por conta dessa cessão do empréstimo. Existe também a possibilidade dessa parceria ou desse intercâmbio de outros jogadores de outros clubes estarem fazendo esse intercâmbio, vindo também para o Vitória da Conquista? Sim, sempre a gente está trazendo jogadores de outros estados, mas normalmente a nossa ideia é fazer com que os nossos jogadores possam sair, ou que atendam a nossa equipe principal, ou que possam ir para outros centros, como recentemente o Rodrigo, que está aí treinando, chegou do Bahia tem praticamente 20 dias, mas passou lá 3 anos e agora o termo de empréstimo terminou. E pouco a pouco vão surgindo outros nomes nesse trabalho, não só no Sub-20, como também no Sub-17, no Sub-15. E você vai fazendo desse manancial uma fonte de receita para o clube e para que possam eles ingressar também na carreira de jogador de futebol. Tá certo, presidente. A gente agradece a sua participação aqui na TV UESB e voltamos aos estúdios. Obrigado, Cris. Carnaval tá chegando e a pergunta que não quer calar. E aí, já preparou a sua fantasia? Não? Confira dicas de como escolher a sua fantasia com estudante de jornalismo. Com estudante de jornalismo, Gabriel Pires. A escolha da fantasia é fundamental para curtir o carnaval. Elas marcam a identidade do folião. Alguns gostam de procurar seus adereços com antecedência e investem muito. Outros, como Mislane, procuram adereços mais simples, até porque o carnaval dela vai ser familiar. O carnaval vai ser em casa, com a família mesmo, tentar arrumar a sala e um bolo temático para poder passar o feriado dentro de casa. Nada de muvuca, dentro de casa mesmo. Nessa loja, os adereços já estão à vista para quem quiser comprar. De acordo com o gerente, a procura tem aumentado nas proximidades do carnaval. Principalmente nessa última semana, de carnaval, o pessoal procura acessórios para poder se fantasiar, para curtir os blocos da cidade, e também procura fantasias, que eu acho que é o ponto principal que o pessoal procura, é fantasia. E tem a opção de comprar e também de alugar a fantasia. E as mais procuradas são as de super-heróis. Sempre aquelas de carnaval, frevo, baiana, índio, que sempre o pessoal procura. E tem as da moda agora, que é o Homem-Aranha, da Marvel, Thor, Hulk. Sempre são essas as principais procuras. Olha, pessoal, o repórter também gosta de carnaval. E a gente trabalha o ano todo e gosta de curtir essa festa aí no carnaval. A gente veio aqui nessa loja fazer a matéria e eu resolvi montar uma fantasia pra mim. Olha, R$ 2,90 nesse chapéu, R$ 1,90 no óculos, R$ 1,20 na gravata e R$ 1,00 aqui no colar. Todos esses 4 adereços custaram R$ 7,00. Mas se você quiser uma fantasia mais elaborada, também tem opções. Com R$20 a pessoa consegue montar uma fantasia que ela consegue pular o carnaval, mas assim, é uma coisa bem simples, um chapéu, uma gravata, é uma coisa bem simples. Agora, se a pessoa quer montar uma fantasia mais sofisticada, assim, com R$70, R$100, ela consegue montar uma fantasia bem bacana e consegue curtir o carnaval também, tranquilamente. O UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. A gente volta amanhã a partir das 11h45 aqui na tela da TV UESB, no canal 4.1. Às 18 horas tem o UESB Notícias, segunda edição, com a Aline Ferraz. Abraços e a gente se vê.